Meus amores, que saudade que eu estava de vocês. Aqui é a professora Manuela que está falando com vocês. Estava com muita saudade. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: dá o like, curte, se inscreve no canal, aperta o sininho, aquela coisa bem blogueirinha que a gente faz. E qualquer dúvida, escreve lá nos comentários que eu vou ler tudinho e vou responder tudo pra vocês. Podem escrever que eu vou ler, vou responder direitinho. Como eu disse, estava morrendo de saudade de vocês. E a minha saudade é de mostrar isso aqui pra vocês, as aulas que a gente tanto ama. E vamos voltar de onde a gente parou, que eu acho que vocês não lembram, eu também não lembrava. Então, dá aquela revisada antes, pega o livrinho, dá uma olhadinha e vamos começar a estudar as células. Na última aula que a gente teve, antes desse processo todo que mudou a vida da gente todinha, de pé na cabeça, de um lado para o outro, de cima para baixo, fez toda essa confusão, a gente começou a estudar a introdução das células. Agora a gente vai entender propriamente o que são as células, como elas funcionam, qual a importância delas e como ela age no nosso corpo. Primeira coisa que a gente tem que saber, e a coisa mais importante que a gente tem que saber, é que a célula é a unidade básica de formação de todo ser vivo. Ou seja, eu, você e todo mundo é composto por células. Milhares de células, milhares, de todos os tamanhos, de todos os formatos, de todas as funções que você possa imaginar. Afinal de contas, nosso corpo tem o quê? Milhares de funções que fazem esse grande conjunto e essa grandiosidade que somos. Então, não esquece. Quando a gente falar de célula, a gente tem que lembrar o quê? É a unidade básica de formação de todo ser vivo. E mais um detalhe, ela é bem pequenininha. Por ela ser bem pequenininha, ela é chamada de um quê? Uma célula microscópica. Como o próprio nome fala, e você deve estar perguntando, por que microscópica? Porque a gente só consegue enxergar com auxílio de microscópio. Não tem outro jeito de a gente ver a célula, mas tem como a gente comparar. E aí você pode fazer esse teste em casa. Sabe aquele ovo que a gente adora comer frito, cozinhado, fazer um monte de coisa com ele? Se você pegar um ovo, quebrar no prato, você vai ver o que é uma célula. A gema e a clara. Isso é uma estrutura celular. É mais ou menos isso que forma todo o nosso corpo. De uma forma bem lúdica, eu estou explicando para vocês. Não estou dizendo que é isso. Mas voltando, como eu falei para vocês, a célula é a nossa unidade básica de formação. Mas como essa unidade básica de formação é constituída? É aí, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. A nossa célula, ela é constituída por 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Repetindo, não esquece: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. São as 3 partes básicas de formação de uma célula. Incluída nessas partes, temos outros elementos, mas isso só mais pra frente, como eu sempre digo pra vocês. Vamos devagarzinho que a gente chega lá. Como eu falei, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo são as 3 partes de uma célula. Falei pra vocês também que a célula ela é formada por vários tamanhos, várias funções, vários formatos. Isso faz com que ela também seja distribuída de uma forma diferente no nosso corpo. Por quê? Lembra que eu disse que a gente evoluiu? E é claro, né? A gente tem que saber que nós evoluímos. Afinal de contas, existem milhares e milhares de anos que contam a nossa história. E não foi diferente com as células. As células, elas também passaram por um processo de evolução, que eram as chamadas de células primitivas e hoje as células evoluídas. As células primitivas eram chamadas de células procariontes. Por que elas eram chamadas de procariontes e por que elas eram primitivas? Elas tinham uma composição muito simples, até porque esses organismos, eles eram muito simples. E por eles serem simples, terem uma composição simples, então, automaticamente a gente vai chamar essas células de células procariontes. Houve a evolução da espécie, ou seja, nós evoluímos. Com isso, as nossas células também evoluíram. E elas deixaram de ser chamadas de procariontes e agora são chamadas de células eucariontes. Olha que chique. Vamos lá. Células eucariontes. As células eucariontes
eucariontes elas são mais evoluídas, elas têm uma maior composição de organelas, ou seja, elas apresentam mais funções, elas podem agir de formas diferentes e, acima de tudo, elas são encontradas em maior quantidade. Ou seja, as células procariontes também tem uma diferença aí, ó. Células procariontes são encontradas em menor quantidade por serem células bem mais primitivas, e células eucariontes são encontradas em maior quantidade porque são células evoluídas, são células que agora fazem parte do organismo de qualquer ser vivo. Isso mesmo, qualquer ser vivo, professora. É porque os vegetais também são constituídos por células. Eu falei para vocês lá no começo. É a unidade básica de formação de todo ser vivo. Então, os vegetais ou as nossas famosas plantinhas também têm sua constituição celular. Então, nós temos o que nós chamamos de células animais e células vegetais, que são os dois grupos celulares. São iguais? Quase. Sei que vocês iam perguntar isso, por isso que eu já estou respondendo. Não são totalmente iguais. Células animais apresentam algumas características e células vegetais apresentam características específicas. Afinal de contas, são diferentes, né? Se são diferentes, tem que apresentar diferença nas suas caracterizações. Mas a constituição não. Constituição é igual. É membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Não esquece, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Toda vez que a gente falar de célula, a gente tem que lembrar dessas três partes. E cada uma dessas partes tem uma função extremamente importante. Uma função que faz com que todo esse contexto que a gente fala, que é o ser vivo, funcione perfeitamente. Entendido, pessoal? Lembra, tá? Aquele joinha, aquele like, aquele comentário. Se ficou alguma dúvida, pode escrever. Vou responder tudinho. Beijinho, tchau, tchau!